Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais um canal Liderança de Excelência, mais uma aula. Eu sou o evangelista Fernando Moraes e o tema de hoje é Liderança PEC. Mas antes disso, se inscreve no canal, aciona o sininho para que mais pessoas possam ver a palavra do Senhor e aprender e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Essa liderança PEC representa 3 colunas. Nós vamos conversar agora sobre elas. Mas antes, vamos ler um versículo que diz lá em Salmo 144, verso 1, que diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Eu separei aqui 3 palavras-chave que são rocha, treina as minhas mãos e batalha. Mas a pergunta é: você está preparado para a batalha? O que você precisa para fazer a obra do Senhor? Quais as minhas colunas, meus princípios? Falando em princípio, a primeira letra é a letra P de princípio. Vamos ver o que significa a palavra princípio. O começo, o que ocorre ou existe primeiro que os demais. Princípio dos tempos, início de uma ação ou processo. No princípio do trabalho era mais feliz. Isso aqui é uma frase de exemplo. E Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim, ó: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Quando a tempestade vir, quando o mal vier, você vai estar firme e você vai suportar o vento. Amém? Então Jesus é a nossa rocha, é o nosso princípio, ele é o nosso modelo. E eu separei alguns princípios básicos aqui que nós devemos aprender e praticá-los. O primeiro é amar a Deus. Se você é um líder que não ama a Deus, o que vai acontecer? Quais são os sintomas? Você vai começar a fazer a obra para ganhar status, vai começar a fazer a obra para ganhar elogios. Então você não vai estar fazendo para Deus. Para Deus. O segundo, amar ao próximo. Se você não amar ao próximo, você vai fazer a obra de qualquer maneira, você vai se desmotivar, vai se cansar, porque você não vai estar espiritualizado ali, fazendo a obra para Deus e com amor ao próximo. O terceiro, se submeter às autoridades. Sabia que as autoridades são representantes de Deus aqui na terra? Você é uma autoridade, mas acima de você na sua igreja tem um pastor, tem um líder, e você tem que se submeter a ele. O outro princípio é ser servo. Eu não sei se você percebeu, mas nossa foto principal desse canal é Jesus lavando os pés de Pedro. Ou seja, se Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o Rei dos Reis, soberano, lavou os pés de um homem, quem sou eu para querer ser melhor que alguém? Então, o princípio básico é ser servo, suprir as necessidades. A segunda letra é a letra E, que representa Espírito Santo. Nós temos que ter o Espírito Santo em nossas vidas. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 24, versículo 49, diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, esse poder é o Espírito Santo de Deus que vem sobre as nossas vidas. E como eu vou adquirir esse poder, Fernando? O que eu tenho que fazer? Através da intimidade na oração com Deus, com o Espírito Santo, através da leitura da palavra, através do jejum, da comunhão com os santos. Ah, Fernando, mas isso é muito básico, mas 80% dos cristãos não estão mais seguindo esse princípio. É por isso que nós temos uma geração fraca, débil, que não está mais avançando com força total como era quando eu era adolescente. E a terceira letra é a letra C, de conhecimento. Olha que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 19, versículo 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Ou seja, se você não tem conhecimento, você vai se perder. É o que acontece quando você está lendo uma passagem da Bíblia e você não tem conhecimento, você vai interpretar de uma outra maneira e você vai ensinar de uma outra maneira e vai criar uma confusão, até mesmo uma heresia. Eu separei alguns princípios para que a gente possa ter um conhecimento mais aprofundado. Primeiro, você tem que fazer um curso de teologia.
é importante para você saber interpretar a Bíblia, é importante para você entender o panorama bíblico e várias outras coisas sobre o próprio Deus, sobre teologia, sobre teocracia. O segundo é procurar ler comentários bíblicos. Quando você lê o comentário bíblico, você vai aprender coisas que você não aprenderia só lendo a Bíblia, porque são estudiosos que pesquisaram, estudaram e trouxeram conhecimento rico para nós. Ver também as palavras no original, do grego e do hebraico, você vai ter uma interpretação melhor. Leia a Bíblia em várias versões para comparar, então você vai ter mais clareza daquele versículo. E por último, o significado das palavras no dicionário da língua portuguesa. Um exemplo que eu sempre uso é a palavra julgo. Quando eu estava iniciando a minha carreira ministerial, eu estava lendo a Bíblia, eu me deparei com aquele versículo que diz assim: não se coloque em julgo desigual. Então eu fui ver o que era julgo. Eu achava que era julgo de julgar, mas eu percebi que não tinha um L ali no meio da palavra. Quando eu fui ver no dicionário, esse julgo era uma ferramenta usada em 2 bois para que eles pudessem andar em conformidade na mesma direção. Ou seja, se um boi fosse maior que o outro, eles não iam andar reto, iam ficar circulando. É por isso que nós precisamos estar com um jugo igual, andando com pessoas que querem servir a Jesus Cristo. E quando eu falo de conhecimento, sabedoria, eu me lembro dessa frase de Richard Baxter. E aqui eu finalizo dizendo: se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo, teremos pregado tudo a eles. Jesus é a nossa rocha, Jesus é tudo, Jesus é a própria Bíblia, Jesus é o princípio e o fim. Então, sem Jesus nós não somos nada. Então, pregue Jesus e você está pregando tudo ao povo.